Caso concreto. O Wilker escorregou aqui. O Wilker falou assim: ser doutrina é ofensa? Bem, sim, poderia ser. Isso que é o mais assustador, é a falta de flexibilidade cognitiva. Cara, isso aqui é o puro suco de Brasil. Puro suco de Brasil. Fala, galera. Professor Pedro Assad na área. Hoje eu tô aqui para fazer uma análise detalhada desse vídeo aqui que saiu do Wilker Leão. Não é um vídeo com viés político, tá bom? Não vou falar aqui de política, eu vou falar de linguagens, porque eu sou professor, eu ensino as pessoas a passarem medicina e além de eu dar aula das exatas, né, biologia, química, física, matemática, eu também dou aula de linguagens e redação pro Enem e também de humanas. E quando eu assisti aqui esse vídeo, aparece toda hora para mim esse vídeo, né? O Wilker tá muito hypado. Eu fiquei chocado com o nível realmente muito baixo de inteligência do rapaz aqui que debateu com ele, né. Então aqui esse vídeo é um vídeo técnico, um vídeo pedagógico, em que eu vou avaliar, os erros argumentativos, os erros de linguagem, os erros intelectuais que o rapaz aqui cometeu, na minha visão, mas eu acho que vai ficar óbvio pra todo mundo, é inescapável o que eu vou falar aqui. E eu repito, mas não vai servir pra nada. Eu não sou não tenho aqui um viés político, eu não tô falando de política. Na verdade, eu não ligo muito pra política, eu tô mais focado no meu trabalho, tô focado em aprovação em medicina, eu tô focado em coisa da minha vida, da minha família, eu não participo muito dessa coisa, né, não tô dizendo que seja uma coisa boa ou ruim eu participar ou não, eu acho que até eu deveria participar mais, mas eu simplesmente não me interesso, não tenho tempo pra isso, mas, porra, apareceu aqui o vídeo, eu assisti, eu falei assim, eu falei: "Cara, quantas vezes eu já fui cancelado na faculdade de medicina?", eu fazia medicina na UFRJ, né, quantas vezes eu fui cancelado e eu vi pessoas falando mal de mim, argumentando contra mim, com esse nível intelectual aqui. E às vezes você acha que não, você pensa assim: "O cara tá numa faculdade federal, o cara faz medicina", acho que esse cara aqui do vídeo, não sei se faz engenharia, esse aqui. Aí você pensa: "Não é possível que o cara seja tão burro assim", mas é, tá bom? Então eu vou aqui hoje quase que dar uma de metaforando, tá? Eu vou ficar pegando aqui, eu vou mostrar aqui os pontos que são absurdos do vídeo, das falhas mesmo de uso da linguagem, né, da trapaça argumentativa. Vai ser um vídeo aí que com certeza quem assistir aí com a mente aberta vai ficar mais inteligente, porque aqui é uma análise de português, de linguagens, é uma análise instrumental da situação, beleza? Vamos pra cima então, vamos começar aqui, vou dar play aqui no vídeo e a gente assiste isso aqui junto, tá bom? Vamos lá então, bora. Uma vítima? Em que sentido? Você se considera uma vítima? Você acha? Defina a vítima. Sim ou não, Vou irmão? deixar na Você vai velocidade definir normal. Vítima, em que Meu irmão, vai sentido? ficar se Em que enrolando. caso concreto? Você se considera uma vítima? Em que Você caso acha que concreto? você é uma Defina a vítima dos vítima. professores? Defina a vítima. Você acha que você é uma vítima dos professores? No sentido de que... O Wilker começou com isso aqui, mas porra, né, dá pra ver que o moleque tá aí já argumentando com um jeitinho meio engraçado, mas também não dá pra saber só por esse começo, a gente só tá vendo aqui o começo do vídeo, Faça uma boa vai com prova, por certeza exemplo, entrar na como foi no cronologia caso de agora. antropologia, e você critica tudo, mas não viu tô nada dos meus perguntando, você é vídeos, uma eu fui vítima dos perseguido ali professores? em relação à minha nota, por Você é exemplo. uma vítima dos professores? Em certos casos concretos, como o que eu tô citando aqui agora, sim, história da África também, já que ele me persegue. Ah, vamos começar o vídeo normal. Vai começar o vídeo normal, na sequência normal, tá bom? Vamos lá. Danado, faz a baderna. E veio atrapalhar a aula de quem hoje, irmão? O que que atrapalha a aula pra você? Ó, olha só, o jeito que esse moleque chega, eu tô agora, entendeu? Esse vídeo aqui, bicho, é pra eu dar o papo reto mesmo da vida. O jeito que esse moleque chega, rindo com esse sorrisinho, aí veio atrapalhar a aula de quem hoje, eu já acho uma parada muito desagradável, tá? Não acho que seja já uma postura de sujeito homem chegar assim, né? Ele chegou, pô, se tu vai chegar pra contrapor o cara, tu vai chegar ali pra ser um oponente do cara, isso tem que já ficar bem claro, né? Eu nunca eu nunca me vi aí discutindo, já teve vezes aí que eu discuti com outros professores, né, que falaram alguma coisa, eu nunca me vi discutindo com eles rindo, debochando, eu sempre tento manter uma postura séria, tá? Mas vamos lá, isso aqui é só o começo. Essa definição importante. Cara, atrapalhar a aula pra mim, eu acho que é você não respeitar o pessoal que muitas vezes tá em escala de trabalho, voltando do trabalho aqui, tá ligado? Vindo pra aula que tá pouco se fudendo pra ideologia, pra papinho de, porra, ideologia de gênero, tá ligado? Ah, não, porra, vai geral falar: "Ah, tá pagando de metaforando", mas assim, é óbvio, não precisa ser metaforando pra perceber. O moleque tá nervoso, né, dá pra ver pela cara dele, ele chegou nervoso, né. Se o professor traz isso pra... Ó a respirada, Pra ó, papinho de, ofegante, ó. porra, ideologia de gênero, tá ligado? Se o professor traz isso pra Calma aí, aula, ou rapidão. qualquer aluno, eu Rapidão, não deixa eu só- posso contrapor? Rapidão, só deixa eu fazer meu videozinho aqui pra lacrar. Fica à vontade. Ó. Eu posso falar pra tu? Ah. É Por uma exemplo- discussão de boa. Não, O de que boa que pra você acha que caralho. eu faço errado? É isso que eu quero saber. Joguei aqui, ó. O moleque chegou falando assim, ó, você vê atrapalhar a aula de quem? Aí o Wilker aqui perguntou assim, ó, mas o que é atrapalhar a aula? Aí o moleque falou, deu uma resposta, ó, atrapalhar a aula é isso e isso. Se você ficar perturbando aí quem vem do trabalho, quem não quer nem saber de papo de ideologia de gênero, aí o moleque começou a filmar, beleza. Pô, Não, o de que boa que pra você acha que caralho. eu faço errado? É isso que eu quero saber. Joguei aqui, ó. Daquele jeito.
Deixa eu falar pro pessoal aí. Vou esclarecer para vocês aqui, Ó, a partir da dúvida do camarada, o porquê que o que eu faço. Não, olha essa cara que o moleque fez, pô, cara de deboche total. Tá ali pra debochar. Então é isso que eu acho. Acho que você tem que ser claramente o oponente do cara. Agora, esse moleque toda hora ele vai transitar entre tá rindo, entre falar que tá de boa, entre apertar a mão, entre se fazer de vítima, entre debochar e entre meter uma postura séria pra câmera. Vocês vão perceber essa incoerência absurda durante o vídeo. Errado, é muito correto e tem que ser feito. muito correto. O que que você acha de violar a propriedade intelectual? Qual que é o artigo de Isso aqui virou moda, né? Vamos ser sinceros, tem uns anos aí, esse moleque, coitado, ele tá querendo fazer aquela parada, tipo, que os caras faziam, sabe? De ficar indo em manifestação, aí fica fazendo uma pergunta assim pros caras, né? O que que é isso? O que que você acha disso? O que que você acha disso? Mas eu acho que ele não tá muito preparado pra fazer esse tipo de pergunta. Vamos assistir. intelectual que eu violo? 1998. Pesquisa intelectual. Qual que é o artigo de propriedade intelectual que eu violo? 1998. Pesquisa aí. É o Mano, qual que é o artigo de... O moleque falou que o... Pra quem não sabe, né, o contexto, o Wilker, ele fica indo... Ele vai nas aulas dos professores da UNB, que ele tá matriculado lá na UNB, não sei que curso ele tá fazendo. É o que eu falei, pô, eu não acompanho, que esse vídeo apareceu aqui pra mim e eu cliquei. Mas eu já vi alguns vídeos, né, mas eu tô ligado na situação. Então, ele vai nas aulas e ele fica fazendo perguntas pro professor, contrapondo o professor, enquanto ele se filma durante a resposta, tá? Eu já falo direto, não acho maneiro, não acho maneiro. E eu não sou um cara que eu fico elogiando com ressalvas, né? Eu não fico assim, olha, eu gosto daqui do Wilker faz, mas não acho. Não, eu realmente não acho maneiro. Tipo, literalmente não acho maneiro. Mas também foda-se o que eu acho, mas eu realmente não acho maneiro. Porque eu acho que não funciona, eu acho que não é bom, acho que não dá certo você na aula do professor você querer debater com ele sobre o viés ideológico do que ele tá apresentando, que é óbvio que tem, é normal que tenha. Muitas vezes é excessivo, desagradável e quase que absurdo. Sim, muitas vezes é, muitas vezes não é. Mas eu acho que não funciona. Mas independente do que eu acho, né? O moleque tá questionando sobre isso. O moleque chegou aqui questionando sobre isso. Vamos lá. Não, mas assim, é o artigo Pô, de irmão, você 1900. não tá se ajudando. Só que ele perguntou Pesquisa qual é o aí. artigo que ele viola, né? Porque eu sei que o Wilker ele tem uma tese aqui de que ele não está violando, na verdade, porque como ele próprio, ele participa da gravação, então ele tá se gravando na aula do professor e aí ele posta os momentos em que o professor fala alguma coisa com ele e ele meio que tá participando da criação daquele conteúdo, ele tá se filmando. Então por isso não constitui violação de direito autoral. Se ele estivesse filmando uma aula do professor e postando aí consistiria. Isso é um argumento simples, faz sentido. Eu entendo isso. E é só pra quem não conhece entender aqui um pouco do contexto, tá bom? É o Mano, artigo? não, mas assim, é o artigo Pô, de irmão, você 1900 não. Pô, mas é foda ele. 1998. Aqui, ó. Pesquisa Ó só. intelectual. Qual que é o artigo de propriedade intelectual que eu violo? 1998. Mano, qual que é o artigo que eu violo? 1998. Já é bizarro isso aqui. Que artigo? 1998 é esse? Não existe isso, né? É o Mano, artigo? não, mas assim, é o artigo Pô, de irmão, 1900. você não tá se ajudando, na moral. Não, tá de boa, pesquisa aí, tá ligado? Quem tiver interesse, tá ligado, pode pesquisar. Porque isso aqui que ele faz é uma violação de propriedade intelectual que tá de boa, tá ligado? Por exemplo, eu não acho que tu tem que ser jubilado. Como assim? Isso aqui que ele faz é uma violação de propriedade intelectual e tá de boa, tá ligado? Ele falou isso agora. Você percebeu que ele acabou de dizer isso? Porque isso aqui que ele faz é uma violação de propriedade intelectual que tá de boa, tá ligado? E que tá de boa, como assim, né? Isso aqui você já percebe que o cara tá todo enrolado no próprio discurso. Como é que é uma violação e tá de boa? Ele não conseguiu concluir a frase, ele já, que tá de boa, tá ligado? E esse tá ligado é excessivo, né? O tempo inteiro ele vai falar tá ligado. Vocês vão ver que ele vai falar perto de 300 vezes o tá ligado. Eu não acho que tu tem que ser jubilado. Que bom. Tá é o ligado? mínimo. É o mínimo. Rapidinho, tá só ligado? pra gente não Não, perder esse rapidinho, ponto. rapidinho, Você tá fala ligado? que eu violo Rapidinho, propriedade rapidinho. intelectual, você tem que Rapidinho. trazer o ponto, entendeu? Não, com Você não certeza, trouxe. porque, enfim, a aula é uma propriedade intelectual do professor, que é definida pelo artigo. Eu não lembro o número do Pois artigo. é, eu Tira não pra você violo, depois. cara. Eu não Tá violo. bom. Isso não existe, porque eu tô te. Pô, parece muito simples aqui, né? Porque se o cara chegou falando assim, ó, você está violando propriedade intelectual, isso precisa estar amparado na lei. É a lei que define o que é violação de propriedade intelectual. Aí o Wilker perguntou de volta, mas cadê? Qual é o artigo que fala sobre violação de propriedade intelectual? E o moleque falou um bagulho aleatório, 1998. Não sabe o artigo, então não tem como afirmar que tá violando propriedade intelectual. É óbvio, o Wilker sabe o artigo, né? Então por isso que o Wilker vai ter vantagem aqui, porque a matéria da discussão tá fora do conhecimento aí do cara. Que eu estudo bastante isso, como você deve bem saber. Qual é a sua base de estudo, então? Por exemplo, que o artigo Você viu ele, o moleque tá fazendo pergunta aleatória para tentar, ele tá debatendo por debater. Qual é a sua base de estudo então? Eu acho que o Wilco vai responder agora qual é a base dele. Vamos ver.
46 da Ó. lei diz como você deve bem saber. Qual é a sua base de estudo, então? Por exemplo, que o artigo 46 da Lei 9.610, no inciso 4, que muito provavelmente é o que você queria dizer que eu violo, não é violado, porque você sabe o que está escrito lá? O que tá escrito Você lá? tem uma ideia, mais ou menos? Eu Não, tenho uma né? ideia, eu dei uma lida. Eu realmente Então fala li. aí. Ali, ó, você viu o moleque sozinho? Ah, tenho uma ideia, eu dei uma lida, eu realmente li. Só que eu acho que ele, na hora, não teve tempo de pensar que no momento que ele disse isso, o Wilker poderia perguntar, então o que que tá escrito? Né, você vê só de novo, ó. O que está escrito lá? O que tá escrito Você lá? tem uma ideia, mais ou menos? Eu Não, tenho uma né? ideia, eu dei uma lida. Eu realmente Então fala aí, eu mais realmente ou menos, o estudo. que você acha que Eu eu realmente violo estudo, eu de realmente direitos estudo, eu realmente autorais? li. Então fala. Cara, na minha área de conhecimento, mas se liga. Ele falou várias vezes, eu realmente li, eu realmente li, eu realmente estudo, eu realmente estudo. Falou, então fala. Ele falou assim, ah, essa não é minha área de estudo. Olha De isso. estudo, eu De realmente direitos estudo, eu realmente autorais? li. Então fala. Cara, na minha área de conhecimento, mas se Pois liga. é, Calma. eu tô te Não, explicando. calma, relaxa, fica tranquilinho. Você que Mas tá aí se liga. Ó, isso aqui é muito feio. Não, olha só. Isso aqui é muito feio. Olha o que ele acabou de fazer, né? Não, relaxa, fica tranquilinho. Cara, isso é uma coisa que você percebe muito quando você tá debatendo com pessoas pouco inteligentes. Essa postura absurda de superioridade. Porque, vamos lá, primeira coisa, o Wilker aqui nesse debate, visivelmente ele é superior. Dá pra você já pelo pouco que você vê, você já percebe que o cara tá numa posição superior. Né? Tô fazendo só análise do que tá na minha frente, bicho. Não é uma coisa ideológica, tá na minha frente. Ele nesse debate aqui é superior. Contra esse cara, porque esse cara aqui não sabe de nada. Esse cara aqui tá viajando. Mas a postura de superioridade do Wilker aqui no caso é porque o Wilker tá fazendo perguntas pras quais o cara não tem a resposta. O cara tá se enrolando todo. Mas o cara, mesmo nessa posição, do nada, ele, não, fica tranquilinho, fica tranquilinho. Aí bota a mão assim embaixo, como se estivesse falando com um cachorro, né? Isso é uma coisa que, pô, testa muito a paciência, no caso aí do Wilker, com certeza testa muito a paciência dele, mas se ele, em qualquer momento desse vídeo, perder a paciência com o cara e falar, tira a mão de mim, mano, você tá encostando em mim, isso já vai, com certeza, esse moleque na hora vai falar assim, ei, caraca, que tá me batendo, ó, que tá me agredindo, tá me agredindo. Isso é que é o delicado dessa situação, ó. Não, tá de boa, mano. Não, olha, Não- olha que não me absurdo. julga. O moleque tava todo. O moleque acabou de acontecer do Wilker perguntar pra ele assim: qual é o artigo? Qual que você sabe o que tá escrito lá? O moleque falou: sei, eu estudei. Ele falou: então o que que tá escrito? Aí o moleque se enrolou todo. Disso, do nada, o moleque vira o jogo e fala: não, fica tranquilinho, fica tranquilinho. Bizarro, ó. Então fala. Cara, na minha área de conhecimento, mas se Pois liga. é, Calma. eu tô te Não, explicando. calma, relaxa, fica tranquilinho. Você que Mas tá aí se fazendo liga. Não, tá de boa, mano. Mas aí se liga. Eu sei que é um artigo de 1998, tá ligado? Realmente, enfim, Tá ligado? não é minha área, mas assim, o que você acha da galera, Só fala baixo. da galera que tá saindo do trampo? Só tá em aula. Não, mas aí você viu que ele já ignorou o primeiro ponto, né? Quando o Wilker perguntou. E aí, o que que tá escrito no artigo? Você deu uma lida, você tem uma ideia? Ele falou, tem, eu li sim, é claro que eu sei. Quando ele perguntou, então fala aí mais ou menos o que que tá escrito, o moleque, não é minha área, não é minha área. Não, fica tranquilinho, mas peraí, o que que você acha da galera que tá saindo do trampo? Mudou de assunto, beleza. Da galera que Tem tá uma saindo do falha trampo, aqui. vem pra aula, que não tá interessado em papinho de ideologia política, tá ligado? Tá a fim de estudar, tirar o diploma e você vem aqui fazer tua graça, filmar e tal. E tipo assim, É perfeito, faz sentido. O que que você acha da galera que. Ele perguntou, né? O que que você acha da galera que, tipo, no meio da aula, se você tá filmando a si mesmo ali, você tá atrapalhando a aula. Mas apesar de que, pelo que eu percebo, a aula trava quando o professor começa a discutir com o Wilker, né? Geralmente o que eu percebo é isso, que ou o Wilker faz uma. É o que eu falei, o Wilker realmente faz, às vezes, uma pergunta que trava a aula, porque, mas isso aí realmente aconteceu assim, papapá. Isso é, né, é uma coisa que eu não concordo. Não acho que seja a melhor postura, não acho que tenha muitos frutos nisso aí, mas aí vai dar abordagem. Se ele acha que tem, beleza. Mas o moleque fez uma pergunta válida, e o moleque tá perguntando, e aí, mas o que que você acha da galera que não quer ouvir isso? E você vem pra cá fazer tua graça. Vamos ver o que que o Wilker vai responder. Faço isso. não faz. Não, me apresenta um faço. vídeo. O Wilker falou, não faço isso, eu não venho pra cá fazer palhaçada. E realmente tá fundamentado, né? Ele vem, ele se filma, ele faz uma pergunta, a princípio é uma pergunta realmente normal, muitas vezes o professor perde a paciência. Foi isso que eu vi nos vídeos. Então, a princípio, realmente, ele não alopra a aula, ele não chega aloprando a aula. Ele questiona os pontos do professor. Não acho que é o melhor lugar, eu acho que você tem que deixar o professor falar o que ele quiser e bota na prova o que ele... Eu tenho essa postura. Deixa o professor falar o que ele quiser e bota na prova o que o professor pediu. Deixa o professor falar o que ele quiser e bota exatamente o que ele pediu na prova. Mas é da minha postura, do meu objetivo. Eu não tô ali pra mudar o professor nem mudar a parada. Mas se o Wilker aqui, ele tá empreendendo uma ação de cunho político, é natural que ele procure esse confronto. Beleza, vamos lá. Faço isso.
Porra, meu irmão, todos os seus vídeos aí, a questão de tu ser homem te assumiu ou não. Me cita um, você tá me acusando de fazer isso nos meus vídeos. Cara, Cita um vídeo onde beleza. isso acontece. Na última vez que você chegou atrasado na aula de filosofia aqui no pátio, não sei Filosofia, eu não faço aula de Não filosofia. sei qual aula, meu irmão. Não Pois sei é, como você até. Como assim não sabe qual aula? Ele acabou de falar da aula. Você chegou atrasado na aula de filosofia, falou, não sei qual aula. E outra coisa, é isso mesmo, o moleque tinha que ter um vídeo de cara pra falar. Na hora que o Wilker perguntou assim, qual vídeo que eu atrapalhei a aula, que eu fiz graça pra atrapalhar a aula, o moleque tinha que falar na hora. Nesse vídeo aqui, naquele que você chegou e você falou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Faltou preparo. de nada, Mas eu irmão. não sei qual matéria que tu faz, meu colega, tá ligado? Tipo, Qual porra, que é o vídeo? Qual que é o Meu contexto? irmão, é do Puxa professor alguma lá aqui coisa do lá. pátio, tá ligado? O que que tu. Meu irmão, só tô perguntando pra tu, o que que você acha do pessoal que passa o dia inteiro trabalhando, tá ligado? Em função de vir aqui, tá ligado? Estudar realmente, pô, tá ligado? Que não tá interessado no teu conteúdo político, tá ligado? Mas eu não atrapalho Enfim, essa vem uma galera. Você já Mas que participou não, de mas uma aula comigo? não, Eu porra. tô te Meu perguntando, irmão, eu já onde vi que eu um vídeo que a atrapalho? galera sai nitidamente puta, falando, caralho, porra, puta que pariu, o professor tem que cancelar mais uma aula. Você acha que isso daí é legítimo pra você fazer essa avaliação? Sendo Meu que você irmão, não tem um vídeo Tá onde isso ligado? A aconteceu? propriedade. Eu tenho um e vídeo você tá- sim. Meu irmão, é Qual é o questão sua de vídeo? assumir ou não. Tu é homem de assumir os teus. Eu não faço isso. Não Eu faz, assumiria porra. se eu fizesse, eu Meu não irmão, faço. filho Eu feio, participo filho da feio não aula. tem pai. Nossa, do nada ele mete filho feio não tem pai. Cara, olha só. Eu já vi vídeo em que a galera ficou bolada demais. Saiu todo mundo puto da aula por causa aí do Wilker, mas ao mesmo tempo, se você for ver, não é exatamente por causa do Wilker. É que o professor começou a aula e ficou meia hora sentando o Wilker no esporro, falando um monte de coisa do Wilker. Então é claro que o Wilker é o causador disso de certa forma, que se não fosse ele ali isso não aconteceria, mas também, de outra forma, o professor também é o causador disso. Acho que o professor que tem que ter a postura de controlar o ambiente da sala de aula e não, se o professor acha que não é pra entrar no debate, o professor não entra. Fala assim, ó, não posso te responder isso agora, eu não quero entrar nesse debate contigo. Eu vejo que os professores, eles caem forte na pilha, né? Ligado? Não, beleza, filho feio não tem pai. Por exemplo, porra, tu é Só chegadão no fala MBL. baixo, pô, aqui Tu é é chegado. tudo Não, o tá de boa. pavilhão Tu é, de aula, tu é pô, você chegadão no tá MBL. Tá ligado? Tu é chegadão na galera do MBL. O que tu acha da postura da galera, tá ligado? Pegando dinheiro público pra festinha. Eu sou chegadão na galera do MBL com base em quê? Ué, meu irmão, você tava, porra, prestes a se filiar no movimento, você segue eles no Instagram. Pode parar de seguir eles agora, sigo- mas. Nossa, mano, isso é uma parada que eu acho bizarro. Eu não consigo nem imaginar. Chegar perto, seguir, acompanhar conteúdo político, mano. Do MBL, dos bolsonaristas, dos petistas. Cara, isso é muito chato, mano. Cara, a política no Brasil é muito chata, mano. É tudo sobre viralizar, sobre imitar pra cima do outro. Também o Bolsonaro, isso significa o quê? Não, Eu mas, porra, acompanho tá fechado, política, eu não galera, tenho que pô. seguir todo mundo? O que isso tem a ver? Conecta pra mim aí. A minha vivência O que política você com a deles defende? por O eu que você seguir. defende? Eu defendo que não haja, por exemplo, nesse contexto aqui, enviesamento ideológico do pensamento de aula apresentado com base nos textos, por exemplo, que baseiam a nossa aula. Isso acontece pra caramba fora as falas soltas dos professores, muitas das vezes, que não estão nem dentro do conteúdo de aula, e eles soltam lá como quem não está fazendo nada de errado, mas a doutrinação está ali escondida, e eu tenho Normal, independente se eu concordo com isso ou não. O Wilker apresentou o ponto dele, ó, não concordo que tenha doutrinação. Acho que o professor não tem que trazer um texto extremamente enviesado pra um lado político e também não tem que falar de modo extremamente enviesado. Tá, isso aqui é o que o Wilker acha, ele acabou de falar isso. mostrado isso nos meus vídeos e contraposto ali, pedindo permissão, levantando minha mão, aguardando a autorização do professor, e justamente por esse motivo eu não atrapalho a aula. Eu faço a minha Aí, que porra é essa, mano? Do nada, o que ele fez do participação do nada? professor, e justamente por esse motivo eu não atrapalho a aula. Eu faço a minha participação do jeitinho que o professor quer. Com base Ele deu eu não língua, atrapalho mano. a aula. Ele Eu deu língua faço pra a minha fora. participação do jeitinho que o professor quer. Com base na liberdade de cátedra. Deu língua e mandou beijinho, aí voltou. Ou seja, ele se desconcentrou completamente do que o Wilker tá falando. Essa era a hora dele se concentrar pra ele poder contra-argumentar, né? Se eu fosse um moleque aqui e eu quisesse debater com o Wilker, eu ia falar assim, beleza, mas embora você esteja de fato fazendo isso, você esteja querendo mostrar a doutrinação ideológica e você faça isso até de modo educado, o efeito da atuação é um grande transtorno na aula. Você não acha que o professor, de fato, não tá disposto a mudar o lado ideológico dele, que você não vai conseguir nada com isso, que na verdade você tá obtendo muito mais visualização e engajamento às custas disso, e você está atrapalhando o processo normal da parada, da faculdade, você está atrapalhando o lecionamento da disciplina. É isso. E eu também não tô dizendo que isso aqui que eu acabei de falar tá certo, eu só tô dizendo assim, ó, dentro de uma lógica normal é isso que deveria ser dito. O moleque se desconcentra completamente, olha, manda beijinho, bota a língua pra fora e já volta com uma cara de doido pra cima do Wilker, olha Eu só. faço a minha participação do jeitinho que o professor Ó, quer. ó. Com base na liberdade de cátedra dele. O que é parcialidade pra você? Em Você que acha que sentido? existe, você acha que existe uma aula 100% parcial?
Cara, deveria ser no sentido de, vou te explicar, calma aí. Se você tem que falar de um movimento comunista ou neoliberal, que ambos os pensamentos são completamente antagônicos, você tem que falar das coisas boas e ruins de ambos os pensamentos. Se você ficar ali, de novo, como quem não quer nada, O Wilker vai dar um argumento aqui normal, argumento básico. Vai dizer assim, olha, eu acho que deveria professor aí de uma ciência política dentro da faculdade ou professor de história deveria apresentar todos os lados da discussão, deveria mostrar tanto os argumentos marxistas, quanto os argumentos liberais, quanto os argumentos comunistas, quanto os argumentos anarquistas, etc. Beleza, argumento normal. para os alunos uma visão de que só determinada corrente ideológica é boa ou ruim, você está doutrinando para um lado Você que faz só mais uma te crítica agrada. de uma Olha, única. peraí, deixa eu só Você terminar o faz só raciocínio, uma eu tô única crítica de um terminando. movimento ideológico. Porque assim, é muito fácil Eu você. citei os dois aqui Não, mas agora, porque é muito neoliberalismo, fácil. por exemplo, e comunismo. Mas Acabei você de já citar os chegou dois. botando a câmera na aula de algum professor que seguisse uma doutrina liberal? Infelizmente, Você já eu não seguiu? encon- Infelizmente, eu tô Porra, te tem dizendo. vários, tem vários. Eu não Eu tenho encontrei. professores aqui no pátio, Não posso encontrei. Eu já tive na faculdade de ciências sociais, eu não consigo realmente me lembrar. Eu realmente percebi que todos os professores, eles tinham sim um viés mais progressista, um viés mais marxista. Na época eu também era mais, eu também era mais progressista e marxista, mas eu realmente não lembro de ter achado nenhum professor com uma visão liberal ou com uma visão aí oposta, tá bom? Pelo amor de Deus, galera, espero que... Eu não sou nem liberal, nem nada disso não, cara. Eu sou professor, pô. Eu só quero aprovar em medicina, mano. Black Friday da plataforma tá aqui embaixo, tá bom? Eu tô falando de aprovação em medicina aqui. depois também Eu não tô vou expor ninguém. analisando isso aqui porque eu consigo analisar, consigo tirar um monte de coisa valiosa aqui em termos de linguagem, tá bom? Põe não, Mas porque assim, exato, tá ligado? Mas vai assim, que tem, mas eu tô te dando minha realidade prática. Eu não encontrei. Existe, eu te garanto, tá Existe. ligado? Porque da mesma forma que você se matricula numa matéria sabendo que o professor segue uma ideologia marxista, segundo você, tá ligado? Então também deveria ter uma preocupação de seguir também Mas eu tô te o antagonismo. dizendo. Não, Peraí, porra. deixa eu terminar Vamos lá. aqui de novo. Eu acabei de te falar que tanto para um lado quanto para outro é errado, dando dois exemplos práticos da política aqui que a gente Mas o questionamento do moleque aqui é tipo, então por que que você efetivamente não se matriculou numa matéria de um professor de direito ou de um professor liberal e você tá fazendo a mesma coisa com ele? É isso que o moleque tá questionando, né? O Wilker falou na teoria, ó, na teoria não tem que ter nenhum dos dois. O moleque falou, então por que que na prática você não tá matriculado, né? teoria também econômica, social, de comunismo e neoliberalismo, por exemplo. Você tem que tratar de um jeito imparcial ambos. Sim, Você com tá vendo certeza. como eu estou criticando que a ideologia de direita ou de esquerda Mas seja o moleque tá apresentada falando em na sala? prática. Mas é que Não tá, tem você que tá ter fazendo nada, essa tem que crítica ser aqui técnico. agora. Por que que você nunca fez com professor de direita? Porque é muito fácil você chegar e falar, não, mas eu critico os dois. Não, mas é muito fácil você chegar e falar, não, beleza, eu critico os dois. Mas por que, Tem cara? como eu fazer se eu não encontrar um professor de direito? Aí o Wilker deu o argumento prático, né? Eu não faço isso na prática, porque na prática eu não encontrei nenhum professor de direita. E o moleque vai responder com certeza, tem. Aí o Wilker vai talvez perguntar assim, qual? Aí o moleque não vai saber responder, porque o moleque tá jogando muito com a imaginação. Ele deve ter, com certeza, mas você consegue citar algum? Meu irmão, mas explica por que como. você não se preocupa em encontrar um Me professor de explica direito como. também? Por que Eu você não faço se preocupa? matérias aleatórias. Faz Eu matérias me aleatórias? Você sabe como que funciona o cigarro, não sabe? Não, sei, O com sistema certeza. aqui de matrícula nosso. Eu sei, mas com Eu certeza. vou me matricular dentro do meu fluxo, vou pegar os professores que caírem lá, que eu não faço nem ideia de quem são, e vou ver durante a aula como Não, eles mas se são. encontra com E algumas vou comunidades participar da acadêmicas aula. que eu te garanto que você vai Ué. encontrar. Por exemplo, tem muito professor da contabilidade, da economia, sabe, da própria gestão de políticas públicas. Tá ligado? E que, enfim, não tem essa unilateralidade do conhecimento da forma como você propaga, tá ligado? É isso que eu quero saber. Por que, tá ligado? Você não se preocupa. Por que Você deve ter por que visto você alguma não se coisa, apesar de Eu não vi, saber eu vi. citar com base no caso concreto dos meus vídeos. Você viu alguma coisa Eu dos vi, meus mano, vídeos? eu vi. Você já viu eu fazendo qualquer coisa lá que desabone minha conduta que eu tô te apresentando aqui agora? Boa pergunta. O Wilker perguntou assim, ó, me diga objetivamente alguma coisa errada que eu fiz. Boa. Simplificou a discussão. Me fala uma coisa errada que eu fiz de fato que você tenha visto num vídeo meu. Fazer lá o que eu tô te falando que eu faço aqui? Cara, eu acho que. Cita uma coisa, qualquer coisa. De qualquer desses vídeos aí, não precisa citar com precisão. Fala uma coisa que você Não, viu beleza, lá eu e acho você que não a gente gostou. pode ter um questionamento jurídico, se é válido ou não você violar a propriedade intelectual de um professor, de chegar com A uma gente câmera vai e voltar falar. pra... O moleque voltou pra questão. Ele falou assim, eu acho que você pode estar errado aí juridicamente, né? Se você tá violando a propriedade intelectual de um professor. Mas essa foi a questão que o Wilker já tinha perguntado. Qual artigo? O moleque não soube responder. Ponto, cara. Você Não, não beleza, conhece a beleza. lei, eu tava te Não, explicando e você não quis beleza, ouvir. beleza, tá ligado? Não precisa saber o artigo exatamente qual é, mas assim, se você quiser, eu puxo aqui, tá ligado? Se você Mas quiser, eu ia te dar mas você vai ser honesto. explicação Não, das porra, leis mas- de direitos Não, autorais. beleza. Eu te dar a explicação aqui agora de o porquê que eu não violo. Você entende que a partir do momento que eu chego na aula e o professor está dando a aula dele, vai dar aquele e eu argumento que eu já coloco expliquei. no meu vídeo só os trechos em que eu faço parte, porque ele está lá dando a aula dele, e aí ele fala, por exemplo, que os males da sociedade advêm do capitalismo.
Aí eu levanto minha mão, peço permissão para ele para falar. Quando ele me conceder, eu vou contrapor isso. Eu estou gerando uma interlocução, é basicamente uma conversa. Sim, Dá para entender? com certeza. Ele tá mudando o conteúdo, né? Ele não tá postando a aula do professor na internet. É o conteúdo de aula dele? Estaria na aula dele se não fosse a minha intervenção lá? Independentemente da questão, acho que sim. Não, pô. Entendeu? O moleque levantou o ponto do direito autoral, o Wilker aqui respondeu já a resposta. E aí? Se eu não tivesse lá, esse conteúdo estaria acontecendo? A resposta é qual? Não. Logo, ele tá querendo sustentar que ele é o autor do conteúdo, o coautor do conteúdo, ele está lá, então não é violação de direito autoral. Essa é a tese jurídica dele, pelo que eu sei. Mas o moleque do nada responde, independentemente da questão. Dele? Estaria na aula dele se não fosse a minha intervenção lá? Independentemente da questão, acho que sim, tá ligado? Porque Estaria? Se eu cada, não- Acho que sim. Como assim acho que sim? Como é que poderia ter o conteúdo se não fosse o próprio cara se gravando, né? Realmente o moleque se enrolou cada, aqui. isso cada aconteceria? professor segue a Porra. própria literatura. Nossa, aí você vê, mano, é isso que começa a deixar qualquer pessoa louca. Você já percebe que o moleque tá todo enrolado. O Wilker perguntou, olha, se não fosse eu lá me gravando numa interlocução com o professor, gravando a minha própria pergunta e a resposta do professor a mim, esse conteúdo poderia existir? O moleque falou assim, acho que sim. E aí ele falou assim, cada professor tem sua própria literatura. Mano, o que que tem a ver isso com a pergunta? É na nossa frente acontecendo aqui, isso é uma coisa alucinante, pô. Olha só. Estaria? Se eu não estivesse lá, isso cada aconteceria? professor segue a Porra. própria literatura. Cada professor tem a sua própria formação, o próprio repertório, tá ligado? Ele responderia uma Cada pergunta professor. que eu fiz se eu não estivesse lá para fazer a pergunta? Meu irmão, e tu tá achando que tu é o filho do sol, porque se liga. Caraca, mano, como assim, mano? É totalmente desconexo. O Wilker tá tentando. O Wilker tá. É que isso é uma demonstração, né, da pouca capacidade intelectual. Que é quando você não consegue acompanhar o que tá acontecendo. Esse moleque aqui, ele provavelmente agora, ele já esqueceu. Ele não está lembrando que eles estão dentro de uma discussão agora, nesse pequeno tópico sobre direito autoral e violação de propriedade intelectual. Então, o Wilker estava tentando sustentar isso, que ele não está violando a propriedade intelectual, já que ele foi ali um requisito necessário para a existência do conteúdo. Da mesma forma agora, eu não estou violando aqui a propriedade. O que que faz com que o Wilker, mesmo que ele queira, ele não pode derrubar esse vídeo meu aqui? Porque é um vídeo dele, você pode parar e pensar assim, esse é um vídeo dele, né? Eu fiz um vídeo recentemente reagindo a Débora Ladim, eu fiz um vídeo reagindo ao Bruno PH. Por que que eu não estou violando os direitos autorais? Porque eu estou modificando o conteúdo. Esse conteúdo aqui agora que você está vendo não existe. Eu não estou replicando o conteúdo do Wilker, eu estou eu mesmo modificando o conteúdo e adicionando muitas coisas a ele. É isso que tá acontecendo na discussão. O moleque se perde completamente, olha só. Dá pra Cada ver. professor segue a Porra. própria literatura. Cada professor tem a sua própria formação, o próprio repertório, tá ligado? Ele responderia uma Cada pergunta professor. que eu fiz se eu não estivesse lá para fazer a pergunta? Meu irmão, e tu tá achando que tu é o filho do sol, porque se liga. Não, Qual o sentido disso? Tu tá achando que tu é o filho do sol? Ele deve ter se confundido, ele deve ter pensado que o Wilker tava querendo dizer assim, ó, ele estaria lá se não fosse por mim. Totalmente nada a ver. é fato, meu irmão, tá ligado? Você não Porque- tá me ajudando a te ajudar, pô. Cara, Eu tô mas te isso é apresentando o fato. pensamento. Mas isso é fato. Muitos professores seguem sim uma ideologia, seguem um processo de formação que é muito autêntico, tá ligado? A formação Tá falando nada com nada. Se tu for ver o que ele tá falando, que não tem nada a ver com a questão dos direitos autorais. Tá falando que cada professor segue a própria literatura. Ele tá falando a discussão era essa. Como eu estou presente no corte lá, não é violação de direito autoral. O moleque tá todo enrolado, tá falando de coisa com coisa. deles, tá ligado? É coerente com todo o processo de literatura. E é válido você questionar isso, tá ligado? Mas assim, você tem que trazer embasamento para essas questões. Mas não era sobre direito autoral? Algo que eu realmente Eu não tô vejo fazer ligado, pô. Só que a questão é essa que eu tô te falando. O que que você tem pra criticar, então, do que eu fiz? Começou assim, o Wilker perguntou assim, ó, me fala um ponto problemático que me desabone no meu juízo. Aí o moleque falou assim, a violação de propriedade intelectual. Aí o Wilker foi explicar. Não, não é, eu vou te explicar agora. O moleque falou, explica aí, quero ver que você explique. Aí, quando ele foi começar a explicar de que a participação dele no vídeo já fazia com que não fosse violação de propriedade intelectual, o moleque simplesmente ele perguntou: você acha, por exemplo, que o vídeo existiria se não fosse por mim? Lá, o moleque falou: acho sim. Cada professor tem sua própria literatura, segue sua própria formação, coerente com o que ele leu. Acho que você tem que ter embasamento pra criticar. Que porra é essa? Tava na discussão sobre direitos autorais. Eu tô ligado, pô. Só que a questão é essa que eu tô te falando. O que que você tem pra criticar, então, do que eu faço? Ou seja, o Wilker percebeu que o moleque se enrolou e ele voltou ao primeiro ponto. Peraí, então volta. O que você tem pra criticar? Cara, Já que por eu tô te exemplo, eu vi explicando um aqui- vídeo lá de você questionando o processo da escravização no Brasil. Qual foi a sua literatura pra tirar a base daquilo? Fala 3 autores. Não, o moleque agora vai entrar num conteúdo. Então o moleque saiu da questão do formato de direitos autorais da lei e o moleque entrou, não, então peraí, agora eu vou criticar o conteúdo do que tu disse, o conteúdo que você falou sobre o processo de escravização no Brasil.
Escuta só, de ó. você questionando o processo da escravização no Brasil. Qual foi a sua literatura pra tirar a base daquilo? Fala três Olha só. Tá, qual foi sua literatura pra tirar a base daquilo? Já é uma pergunta num formato estranho, né? autores. John Thornton, você já ouviu falar de Sim. John Thornton? Falou um Ele é autor. o principal pensador de África sobre escravização de brancos. Você já ouviu falar? Eu acho pouco provável. Sim, de verdade, já ouvi falar. Então você sabe que a gente teve a escravização de diversos brancos na África, algo que gira em torno de 800 a 900 mil no período Mas pré-colonial. foi um processo de Quando escravização não tinha... compulsória? Espera aí, você não... Que pergunta é essa? Primeira coisa, eu não estudo essas questões. Então, eu falei aqui que eu tô aqui como professor de linguagem. Se você vier me perguntar, Pedro, o que que você acha sobre a escravização de brancos no período pré-colonial? Porra, não sei direito, só ouvi falar. Tá? Então, pelo que eu sei, a escravidão sempre aconteceu no mundo de diversas formas. Agora, não sei comparar, não sei dizer qual que foi a pior, qual que foi. Não tô nem entrando nesse mérito. Ficou claro? Não tô entrando nesse mérito. Só que teve uma coisa que me chamou a atenção, que o moleque perguntou assim, mas essa escravidão aí, que o Wilker falou que o Wilker disse aqui o argumento dele, eu não faço ideia se tá certo. O Wilker disse, ele disse que 900 mil brancos foram escravizados no período pré-colonial. Aí o moleque perguntou assim, mas foi escravização compulsória? Eu te pergunto, mas existe alguma escravização que não seja compulsória? A própria definição de escravizar alguém já é justamente essa. É você obrigar alguém por algum tipo de mecanismo de coerção física, psicológica, financeira ou socioeconômica, né, ou circunstancial, a te obedecer, a trabalhar para você sem remuneração e sem direitos humanos, basicamente. Então, como é que o moleque pergunta se, mas essa escravização foi compulsória? Se não for compulsória, não é escravização. Ninguém pode ser escravizado por livre e espontânea vontade. Se você for escravizado por livre e espontânea vontade, você não está sendo escravizado, você está se voluntariando. Então já tem uma incoerência lógica aqui. E na hora nem tem como o Wilker pontuar isso tudo, né? Então olha só. 900 mil no período Mas foi pré-colonial. um processo de Quando escravização não tinha... compulsória? Espera aí, você não me Foi um pediu uma processo de escravização Você não me compulsória? pediu. Foi. Você sabia? Foi compulsória, Compulsória. nitidamente por conta da cor da pele deles. Compulsória. É uma questão racial. Não, ele confundiu compulsório por causa da cor da pele deles. Então ele não queria dizer isso. Ele queria dizer foi um processo de escravização baseado em etnia. É isso que ele queria perguntar. Compulsória, gerou vamos várias definir questões. compulsório, então. Você tá Tá falando bom, meu irmão, compulsório vamos em que chegar aqui, sentido? vamos chegar aqui. Eu tô te dando a Não, explicação que você tá pedindo, pô. rapidinho. Não, Você eu não tô quer pedindo. ouvir? Não, eu tô Você vindo, não quer eu tô ouvir a vindo. conclusão de nada Não, que cara, você me calma, eu tô pede. vindo. Aí você viu, do nada o moleque mete essa. Do nada. Como é que pode, ao mesmo tempo que o moleque tá todo enrolado, não tá discutindo nada bem, tá intelectualmente muito confuso, não tem capacidade de se manter no mesmo tópico. Isso que é o mais assustador, é a falta de flexibilidade cognitiva. Porque, pô, se eu tô discutindo com alguém, em algum momento a pessoa simplesmente fala um negócio que me contrapõe, tudo bem que eu continue na discussão, mas eu preciso só parar e falar assim, tá, isso aí você tá certo, realmente. Agora, deixa eu falar de outro assunto. Você não vê em nenhum momento, nem um moleque tem uma segurança intelectual absurda, né? Esse moleque aí que tá discutindo tem uma segurança intelectual, mas é uma segurança intelectual assim de quem tem total certeza de tudo, mas ele não tá ouvindo nada e não tá falando nada. E aí do nada ele fala assim: não, tranquilinho, calma, tranquilinho. Olha isso, que bizarro. Rapidinho. Não, Você não eu quer tô pedindo. ouvir? Não, eu tô Você vindo, não quer eu tô ouvir a vindo. conclusão de nada Não, que cara, você me calma, eu tô pede. vindo. Calma, eu tô dando a Eu explicação tô calmo e certinho. é você que tá nervoso. Pô, Eu tô todo nervoso, mundo tá tô vendo. nervoso, dá a mãozinha aqui. Você tá... Do nada. Mas calma aí, olha pro vídeo. O moleque tá Você aí, que é o moleque do vídeo aí, você tá visivelmente nervoso. Ele só falou, você não tá ouvindo, você não quer ouvir nenhuma conclusão, porque realmente parece que você não tá prestando atenção em nada, você não rebate o ponto, não fala, não, realmente eu quis dizer isso com compulsório, não. Na hora que você joga uma de volta e o cara responde, o Will, que no caso responde, você já, pera aí rapidinho, aí muda de assunto. Aí do nada, me dá a mãozinha aqui, que doideira. tremendo até Olha que calmo absurdo. e é você que tá nervoso. Pô, Eu tô todo mundo nervoso, tá tô vendo. nervoso, dá a mãozinha aqui. Você tava tremendo até agora, Tô melhorou. tremendo. Aqui, ó. Rapaziada, dando joinha aqui, ó. Já que você não deixa eu terminar nada, faça mais críticas aí pra eu tentar terminar e você não corta. Não tô Eu fazendo. tenho... Realmente era aquela questão. O Wilker perguntou, fala uma coisa, tem que manter isso na mente. É que tu vê que o Wilker tá. E aí que tá, é por isso que eu tô falando, o vídeo não é ideológico, não é político. Eu tô falando aqui da capacidade instrumental de debate. Poderia ser um cara progressista aqui moendo, e já aconteceu várias vezes de eu ver debate em que o cara progressista mói, estraçalha o cara de direita ou o cara liberal. Esse vídeo aqui não é o caso, e isso aqui é o que mais acontece, tá? Moleque de faculdade, assim, que pensa que é muito inteligente, mas ele não tem noção do que ele tá falando, dos termos que ele tá usando. Então o Wilker tá se mantendo ali na discussão, tá falando, tá, então vai, tenta falar um ponto que me desabone. O moleque falou do direito autoral, o Wilker foi responder, o moleque não continuou a conversa. O moleque do nada falou do processo de escravização, o Wilker foi responder, o moleque falou, mas foi compulsória?
no que o Wilker for responder, o moleque cortou a conversa. Aí agora o Wilker volta de novo e fala assim, tá, então me critique. Eu tenho que Pode seguir falar, minha vida. pode falar. Não, eu não tenho nada pra falar com você. Você não deixou eu terminar o raciocínio. Eu tô deixando, Faça outras cara, eu tô perguntas deixando. que você queira, Você vai porque eu se vou seguir a vida. vitimizar como você faz em toda aula, falando que os professores te perseguem. Bizarro, do nada o moleque começa com uma postura de superioridade. Você vai se Tô deixando, você vai se vitimizar. Beleza, tá ligado? É Você se perseguir. considera uma vítima? Em que sentido? Você se considera uma vítima? Você Ué, acha? defina a vítima. Você se considera uma vítima? Bem, realmente, precisa definir vítima de quem e de quê. Eu sou vítima de quem e vítima de quê, né? Então eu sou vítima de fulano, tá. Você é vítima de fulano, tá, mas o que que ele fez contigo? A vítima é isso. Pra você ser vítima, você tem que ser vítima de ou algum fenômeno, mas ou de alguma pessoa, mas esse fenômeno ou essa pessoa também causam alguma coisa na sua vida. Então, olha, eu sou vítima daquele advogado. Mas o que que aquele advogado fez? Ele me trapaceou em um processo. Pronto, sou vítima dele e o que ele fez foi isso. Então, quando o moleque fala, você é vítima? Você se considera uma vítima? Você se considera uma vítima? O Wilker começa a perguntar, vítima de quê? Como assim? Vítima em que sentido? Normal, né? Não, irmão, papo. Ué, você não definiu vítima. O que você Aí o Wilker Vítimas. vai falar assim, ué, como assim, né? Isso, você tá entendendo? É a capacidade de português instrumental de uma pessoa dar conta dessa pergunta. Você fala, você se considera uma vítima? Aí você fala, mas vítima em que sentido? E o outro moleque, não, sim ou não, mas como que pode existir alguém que, olha, vê se pode existir essa estrutura aqui, olha, oi, eu sou o Pedro, eu sou vítima. Ah, Pedro, de quê? Não interessa. Ah, de quem? Não interessa. Não pode existir essa estrutura, então, por isso que o Wilker tá perguntando, vítima em que sentido? defina a vítima. Sim ou não, irmão? Papo. Ué, você não definiu vítima. O que você Irmão, vai ficar se Em que enrolando. caso Você concreto? se considera uma vítima? Em que Você caso acha que concreto? você é uma Defina a vítima dos professores? Aí ele falou dos professores, tanto você viu que ele introduziu agora o elemento de quem? Vítima de quem? Dos professores. Mas ainda assim não dá pra ser vítima de alguém em tudo. Então eu não posso falar assim, eu sou vítima dos professores e não dizer em quê. Por isso que você vai ver que o Wilker vai começar a perguntar o quê? Qual caso concreto? Qual caso concreto? De qual caso você tá falando? Você acha que você é uma vítima dos professores? No sentido de que eu faço uma boa prova, por exemplo, como foi no caso de antropologia, e você Viu? No caso, aí o Wilker vai explicar algum caso concreto aqui que ele se sinta uma vítima. Vamos lá. fica tudo, mas não viu tô nada dos perguntando, meus você é vídeos, uma eu fui vítima dos perseguido ali professores? em relação à minha nota, por Você é exemplo. uma vítima dos professores? Em certos casos concretos, como o que eu tô citando aqui agora, sim, história da África também, já que ele Você vê, independente de eu concordar com ele, eu tô falando aqui da linguagem, e você vê que ele se atém. Ele fala em certos casos concretos, sim, ou seja, ele tá dentro do sentido normal, ele tá compreendendo a linguagem que ele tá utilizando. E olha a cara que o moleque faz do nada. Então, é isso que é o terrível, né? Isso que demonstra muito a imaturidade intelectual e, tipo, a sequela mental mesmo, né? Absurda. Porque nessa hora era pro moleque continuar a discussão. Quando o Wilker. Ele tá fazendo perguntas que nenhuma pergunta ele tá realmente com a finalidade de saber a resposta. Ele tá querendo ver se o Wilker fala alguma coisa que vai se complicar. Mas pra isso você precisa continuar o debate. Então, quando ele pergunta, você se considera uma vítima? Aí o Wilker vai falar de um caso concreto. No caso concreto em que eu fiz a prova e eles tiraram minha nota, eu sou uma vítima. O que que o moleque deveria fazer? Entrar nesse caso concreto. Começar a falar assim, mas nesse caso concreto você escreveu respostas erradas na prova. E essas respostas, elas têm que ser de acordo com a literatura dos professores. E se você. Entendeu? Eu tô dizendo claramente, o moleque poderia ter saído melhor nesse debate se ele falasse. Mas peraí, se você perdeu ponto em antropologia, foi porque você não seguiu a literatura dos professores. Então, você tá querendo colocar a tua opinião ali, independente de onde ela tá embasada, o professor tá fazendo uma pergunta baseada numa literatura e num material de referência. Então você se considera uma vítima, mas na verdade você é uma vítima da tua ignorância e de você não conseguir estudar a matéria do professor. E isso não é a verdade. Eu tô dizendo isso é uma resposta possível que tá dentro da lógica. Você tá percebendo? Isso aqui que eu fiz agora é uma resposta possível que estaria dentro da lógica. Mas o moleque não deu. Olha o que o moleque vai fazer. Ó, tudo, mas não viu tô nada dos perguntando, meus você vídeos, é uma eu fui vítima dos perseguido ali professores? em relação à minha nota, por Você é exemplo. uma vítima dos professores? Em certos casos concretos, como o que eu tô citando aqui agora, sim, história da África também, já que ele me persegue e ele não Persegue? deixa eu falar enquanto só me ataca durante a aula. Isso é ser uma vítima no que eu acredito que é o conceito que você tá querendo apresentar. viu? Ele falou, isso, ok, esse caso concreto em que o professor lá de História da África, no meio da aula, tá ali falando comigo, interrompendo a aula pra me dar esporro, falar que eu sou não sei o que lá, que eu sou fascista, qualquer coisa assim. Nesse caso, eu sou uma vítima. E independente de eu concordar, eu, Pedro Assad, não tô dizendo que eu concordo, não. Tô dizendo assim, ó, dentro da linguagem do português instrumental, das regras normais de um debate lógico, das premissas, tá normal aqui. Ele tá falando, nesse caso, eu sou uma vítima. Agora o moleque deveria começar a atacar esse caso. O cara tinha que começar a falar assim, mas nesse caso aí, você que tava atrapalhando a aula, qualquer coisa assim. Beleza. Eu sou perseguido nesse sentido, sim. Você se considera uma vítima?
Cara, Ué, como assim? Você tá entendendo? Isso é que é a limitação intelectual. Não é porque o moleque é de esquerda, não é porque o moleque é progressista, é porque o moleque é tonto mesmo. Ele acabou de perguntar, o Wilker respondeu: "Ó, nesse caso e nesse caso eu sou uma vítima sim". Aí o moleque falou: "Ah, você é perseguido pelos professores?" Ele falou: "Sou". Aí o moleque falou assim: "Ó, você se considera uma vítima?" Como assim? Ele voltou pra pergunta. enquanto só me ataca durante a aula, isso é ser uma vítima no que eu acredito que é o conceito que você está querendo apresentar de vítima. Beleza. Eu sou perseguido nesse sentido, sim. Você se considera uma vítima? Cara, você vai ficar Porque pode repetindo essa falar, burrice pode aí? Eu falar. acabei de te Burrice, explicar. calma, mano, ninguém pede. Olha que bizarro, agora acontece o momento mais insano desse react. Esse momento aqui eu admito que foi o que fez eu gravar esse vídeo. Esse momento aqui foi tudo pra mim. Eu realmente olhei esse momento e falei, cara, eu preciso dar uma aula em cima desse vídeo, porque é bizarro o que acabou de acontecer aqui. Como que o moleque tá numa posição tão limitada intelectualmente dentro da conversa? O Wilker respondeu o que ele perguntou, falou: "Você se considera uma vítima?" Só que o Wilker responde o quê? Do jeito certo, responde falando do caso concreto. Eu falo: "Eu fui uma vítima nesse caso e nesse". Olha isso acabou de acontecer diante dos nossos olhos. O Wilker respondeu: "Eu fui uma vítima nesse caso e nesse", ó. Que é o conceito que você está querendo Ó, apresentar aqui, ó. durante a aula. Isso é ser uma vítima no que eu acredito que é o conceito que você está querendo Isso, essa situação é ser uma vítima no que eu acredito que é o conceito do que você tá querendo apresentar de dizer. vítima. Beleza. Eu sou perseguido nesse Aí o moleque sentido, fala: sim. Você se considera uma vítima? Aí o moleque já pergunta rindo: "Então você é vítima", né, já querendo resumir: "Ah, então você tá dizendo que você é vítima". Você vai ficar Porque pode repetindo essa falar, burrice pode aí? falar. Aí o Wilker falou assim: "Você vai ficar repetindo essa burrice aí?" Cara, isso foi bizarro. Olha o que o Wilker falou: "Você vai ficar repetindo essa burrice aí?" Porque é uma coisa muito burra que tá acontecendo. O moleque tá sendo muito maldoso, o moleque tá sendo muito desonesto intelectualmente, tá querendo pegar o Wilker ele de qualquer jeito. Isso já aconteceu comigo, já vi pessoas discutindo assim contra mim e eu vendo ali a falta completa de lógica do que a pessoa tá falando e a pessoa ainda, não sei o que, kkkk, não sei o que. Ah, você não é professor porque você não tem diploma. Aí eu vou lá, defino o professor, pego a definição do dicionário, explico. Ah, não, mas você confiaria num médico sem diploma para te operar? Aí eu comparo que o fazer do professor e o fazer médico, eles são distintos por natureza, e o fazer médico realmente requer uma carga especialíssima, longa e volumosa de treinamento supervisionado. Então, um médico sem diploma realmente é impossível que ele seja um médico. Não tem como ele fazer uma operação cardíaca sem ter tido um treinamento extensivo, ao passo que um professor ele precisa ter didática, precisa ter carisma, precisa conhecer o assunto. E a pessoa olha pra mim: "Ah, tá, então você tá dizendo que você é professor". Eu sei como é que é esse desespero de você discutir com alguém que você tá discutindo com uma garrafa. "Ah, não sei o que, a pessoa tem QI de garrafa". Olha isso aqui agora. Perseguido nesse sentido, sim. Você se considera uma vítima? Cara, você vai ficar Porque pode repetindo essa falar, burrice pode aí? Eu falar. acabei de te Burrice, explicar. calma, mano. Olha o jeito do moleque. Burrice, calma, mano. Olha agora. Eu acabei de te Ninguém explicar. perdoa ele, por que É você tá chamando de burro? É Por que você tá chamando de burro? Deixa eu terminar o te chamei de raciocínio burro. aqui. Eu te chamei de burro. É Eu burro perdi o o respeito por você. raciocínio de você pedir eu uma perdi o explicação respeito pra por mim, você. eu já não vou te Eu ouvir perdi- mais. eu perdi o De respeito por você você. pedir uma explicação. Olha que absurdo! Mano, isso é muito absurdo. O moleque tá perguntando: "Eu perdi o respeito por você?" Cara, isso aqui é o puro suco de Brasil. Puro suco de Brasil. O moleque mano, isso não é um problema não. Você não respeitar alguém não é um problema. Se tu não respeita o Wilker, cara, é isso mesmo, você não respeita, pô. Você fala: "Não tenho respeito nenhum pelo Wilker". Aí já mas o problema é ele meter essa agora. "Eu perdi o respeito por você em algum momento". Por quê? Porque o Wilker usou a palavra, falou assim: "Você vai ficar repetindo essa burrice aí?" A palavra vira toda a carga emocional. "Quê? Tá me chamando de burro? Ê, perdeu a linha, perdeu a linha. Eu perdi o respeito por você em algum momento?" Cara, espera aí. Desde o início você chegou falando: "E aí, ó o cara que vai atrapalhar a aula aí. E aí?" Botando a mão no cara, tá com a mão no cara o tempo todo. Tá rindo do que o cara tá falando. Enquanto o cara tá falando, você olha pro celular, dá uma linguinha pro celular, manda um beijinho pro celular, olha pra ele, tudo que ele fala, você não tem um mínimo de respeito pelo cara. Você não tem um mínimo. Como é que você tem coragem de dizer que você tem respeito pelo cara? Isso pra mim é uma coisa insuportável de ver, isso é uma coisa intolerável. Eu tem muitas pessoas pelas quais eu não tenho respeito nenhum, e eu digo isso normalmente, falo assim: "Eu não respeito você, eu não re eu é óbvio, eu respeito a sua dignidade humana, eu respeito seu direito de existir, eu respeito seu direito de falar o que você pensa, mas eu não respeito a sua inteligência, eu não acho que você é uma pessoa inteligente, não acho que você é uma pessoa preparada, acho que você tem um QI baixíssimo, dá pra ver pelo que você fala". Tem pessoas que eu penso assim delas, que eu não respeito nada dessas pessoas. E tem pessoas que são inclusive de lados opostos ao meu, pessoas que pensam de maneira muito diferente e eu tenho respeito pela pessoa, porque eu olho e falo assim: "Essa pessoa tem uma boa capacidade intelectual, essa pessoa ela é respeitável, ela discute de modo harmônico". Qualquer pessoa que chega pra mim e discorda de mim num comentário de modo respeitável e sem zonear toda a lógica da coisa, eu vou responder a pessoa normalmente, vou responder a pessoa de modo amigável. Como que um moleque numa situação dessa
em que ele despreza totalmente o Wilker, ele já chegou, tá debochando o tempo todo, do nada, por causa da que o Wilker falou assim, você vai ficar repetindo essa burrice? Porque realmente o moleque tá ali batendo na mesma tecla, você é uma vítima, você é uma vítima. O Wilker já respondeu, o moleque não progride a questão, fica querendo mitar, e o moleque se ofendeu completamente com isso, e começa a tentar virar o jogo a partir disso. Olha só que absurdo, na hora que Ninguém tá chamando acontece... de burro. De Pode novo, olha só. falar, acabei de te burrice, explicar. calma, mano, ninguém perdoa Eu ele. acabei de te Ninguém explicar. perdoa ele, por que você É tá chamando de burro? É Por que você tá chamando de burro? Olha, deixa eu terminar te o chamei de raciocínio burro, aqui. eu te chamei de burro. É Eu burro perdi o o respeito com você. raciocínio de perdi o- você pedir eu uma perdi o explicação respeito pra com mim, você. eu já não vou te Eu ouvir perdi- mais. eu perdi o De respeito com você você. pedir uma explicação pra mim, eu te dar a Rapaziada, explicação ficou e você histérico, não me querer chamou de... ouvir. Ficou histérico. A definição de histérico é alguém justamente que perdeu a noção da realidade e age com base em tudo, age com base no que tá sentindo, age com base no que tá pensando, mas ignorando os sinais externos, né? Bem, se tem alguém histérico nesse debate, é o menino aqui juvenil, o menino universitário, né, que tá histérico. Não tá participando da discussão de verdade, tá só dentro da própria cabeça. E do nada ele vira pro celular, pessoal, ficou histérico aqui. Cara, não é você ficar histérico, você falar assim, cara, você vai ficar repetindo essa burrice? Ah, você é muito burro, velho. Que isso, velho, você é muito burro. O cara aí tava... Fiquei, mano, que bizarro isso. Eu perdi o De respeito com você você. pedir uma explicação pra mim, eu te dar a Rapaziada, explicação ficou e você histérico, não me querer chamou de ouvir. Eu burro, tô bem perdeu histérico a aqui. linha, perdeu a linha, Tô- perdeu tô- a linha, me tô chamou sem de linha burro. aqui, parabéns, irmão. Olha, eu te xinguei em algum momento, irmão, por que você me chamou de O burro? pensamento é Chamei de burro burro. a partir do momento que pensamento você... é burro? É claro que é. Eu vou falar o quê, cara? Porra, Você não beleza, deixa eu eu concluir também acho nada. seu pensamento burro, mas eu tô aqui te Eu ofendendo. tô te dando um sou caso homem. concreto. Ele acabou de falar que também acha o pensamento dele burro, mas não tá. Ele falou assim: eu também acho seu pensamento burro, mas eu tô aqui te ofendendo por acaso? Bem, o que fez ele dizer que o Wilker ofendeu ele foi que o Wilker falou: você vai ficar repetindo essa burrice. Ou seja, o Wilker falou que o pensamento dele é burro. Aí agora ele falou assim: eu também acho seu pensamento burro, mas eu não tô te ofendendo. Ou seja, achar o pensamento do outro burro é um desrespeito, quer dizer que você tá chamando o outro de burro e você perdeu a linha e isso é histérico. Mas ele acabou de falar que acha o pensamento do Wilker burro, mas tudo bem. É claro que é. Eu vou falar o quê, cara? Porra, Você não deixa beleza, eu eu concluir também acho nada. seu pensamento burro, mas eu tô aqui te ofendendo. Eu tô te dando um sou caso homem, concreto tá de ligado? o porquê que o Aí, eu sou homem é bizarro. É absurdo ele, no meio dessa situação, meter eu sou homem. Tão absurdo quanto o cara que ele, porque ele fuma charuto, porque ele usa roupa clássica, porque ele veste terno, porque ele treina ou porque ele usa anabolizante, ele pensa que ele é homem. Tá confundindo completamente sinais externos estereotipados de masculinidade com masculinidade propriamente dita, com ser homem propriamente dito. E esse moleque aqui também, de onde ele tirou que ele é homem? Existem várias definições de que é você ser homem, né? Então não tô falando que é nível biológico, mas dá pra ver que ele tá falando aqui de ser homem no sentido moral. No sentido ali, né, de ser digno de ser chamado de homem porque honra alguma coisa, honra os próprios compromissos, as próprias responsabilidades, a própria palavra, porque debate com honestidade, sei lá. Mas não faz sentido algum ele dizer, eu sou homem aqui do nada. questionamento que você apresentou é burro. Eu estou te explicando aqui. Se você traz um questionamento Não, mas sobre você ser se considera vítima ou uma não, vítima? você não apresenta a conceituação. Eu Você se faço a considera- dedução a partir do que Você você se considera uma parece vítima? acreditar Sim ser ou não, uma meu irmão? vítima. Eu dou toda uma explicação com base em Eu dois não tô casos dando, concretos meu, de eu aula. tô te E deixando você aberto fica pra você chorando. falar seu... Olha que loucura, eu tô te deixando aberto. Escuta isso, ó. Burro você fazer um questionamento Eu tô te assim, deixando cara. aberto. Se você... Na verdade, é o contrário, né? Você vê como é que eu tô aqui realmente pra dar aula? Ele tá falando assim, ó, eu tô te deixando aberto pra responder. É o contrário, né? Se você tá fazendo uma pergunta e você exige que a resposta seja sim ou não, você não tá deixando uma pergunta aberta. É o contrário, é uma pergunta fechada. Você tá travando o cara. É sim ou não? Você é uma vítima, sim ou não? Na verdade, aberto seria se o Wilker pudesse responder. Eu acho que nesse caso eu sou, nesse caso aqui eu não sou. Nesse tipo de situação eu sou. Né? Vítima ou não, Você é fica meu falando em conceito. cima de mim, eu tento argumentar, articular, Meu irmão, e você eu não tá tenho falando, que falar em você tá cima dando de volta. você de volta. Você não Tá tá todo dando- mundo assistindo. Como assim dando volta? Isso é bizarro. Como que a gente tá. Olha o que a gente tá testemunhando aqui. Isso é um fenômeno raro. Isso aqui é um cristal de falta de inteligência. É uma coisa pura. Dá pra ver que a inteligência desse moleque aqui jamais foi tocada pelo conhecimento, pelo mínimo de bom senso. É bizarro. É uma burrice perfeita, é uma burrice incrível, né? Como que ele fala que ele tá dando volta? Ele tá respondendo e o moleque dá a volta. Mas você é uma vítima ou você não é? Cara, Meu lê irmão, lá você depois não os tá falando, comentários. você tá dando volta. Não, tô de boa. Você não tá falando, você tá dando volta. Eu só Você não perguntei. quer nenhum Aí você pensa, se esse debate tivesse acontecendo dentro de uma sala de aula, se fosse eu, por exemplo, debatendo contra um moleque desse numa sala de aula, ainda era bem capaz de todo mundo da sala de aula tá, tipo, falando que o moleque tá amassando. Que o moleque tá ganhando o debate. Então, é bizarro. Tem várias situações que você entra, se tivesse numa sala, todo mundo ia estar dando razão pro moleque aí, provavelmente. Eu só São perguntei, minha. você Que se que você considera quer, uma então? vítima? Ponto. E eu Você não tá se enrolando, respondi, meu eu irmão, pra respondi. mim. Não existe essa pergunta, você se considera uma vítima. É o que eu falei, essa pergunta pede o complemento de vítima de quem e vítima de quê. Vitimista.
Pra mim, isso é um vitimista. Você considera que isso é uma postura de homem? Você tem a coragem que eu tenho, por exemplo, pra eu fazer o que eu faço? Tem a De coragem? boa. De boa, eu tô aqui, pô, também. Não, isso daí é muito fácil. Eu tô no seu ambiente, eu boa. estou no ambiente dos meus inimigos, Aqui o Wilker vai entrar na questão de se você faria o que eu faço aqui. Vai. dos meus opositores. Você tem a tem coragem muita pra coisa fazer aqui o que eu pra analisar. faço? Pô, dos seus Você tá inimigos. perguntando se eu sou homem ou não. Dos seus Você tem a inimigos. coragem pra fazer o que eu Dos seus faço? inimigos? Tá bom, em relação a quê? Você é de esquerda, você é bem de esquerda, parece, não é? Eu sou de esquerda, mas assim, acima de Você tudo, se acima... considera esquerda radical, comunista e afins? Cara, eu me considero uma pessoa desenvolvimentista, preocupado com, assim, com a soberania Você do tem nosso a país. Eu coragem me de ir considero lá uma no pessoa... Congresso Eu me Nacional considero uma e questionar a pessoa política de patriota. direita? Eu me considero uma Você pessoa tem coragem de patriota preocupada questionar com o os desenvolvimento do bolsonaristas lá? país. Tenho, lógico. Tá, vai lá então. Eu quero ver se você tem a coragem de fazer isso, que é muito mais simples ali, porque você tem uma garantia. Eu conheço esse tipo de moleque. Esse tipo de moleque aqui, que é o menininho juvenil que tá debatendo, ele tá dentro de uma faculdade em que as pessoas são muito radicalmente esquerdistas. As pessoas muito, né, ele mesmo sabe disso, todo mundo sabe disso. E aí ele é um esquerdista diferente. Ele é um esquerdista que ele é desenvolvimentista, ele é um esquerdista da soberania nacional. Então, por conta disso, de ter aderido a essa posição, ele se acha mais inteligente do que os outros. Existem várias pessoas que são esquerdistas radicais, que são comunistas e são inteligentes, ao menos no funcionamento normal do cérebro, do aparato intelectual, conseguem discutir normalmente com você, conversar. Existem várias pessoas de qualquer tipo de espectro político, geralmente, né? Sempre existe algumas pessoas ali que são inteligentes de fato. Esse moleque aqui, independente da posição política dele, ele é tonto e não tem ali coisa básica do ensino fundamental na inteligência. Tá faltando, tem muita lacuna intelectual aqui bizarra, né? O mínimo de. E também é óbvio que tudo ficou ofuscado pela emoção do momento, né? Por ele querer muito lacrar ali, por ele querer muito se sobrepor ao Wilker, né? Mas você ter capacidade de debater em público com alguém, você tem que ser muito afiado na argumentação. Tem que ter uma inteligência bem forte mesmo. De fazer isso com bastante facilidade lá do que o que eu faço aqui. Eu tenho certeza que você não teria coragem para fazer o que eu faço. Não, acho que de verdade. Aqui, por exemplo. Não, de verdade. E Eu você admiro tá seu trabalho sob um questionando. ponto de vista. Eu Pois admiro é. seu trabalho sob um ponto de vista. Então não Sabe, no questione o sentido fato de eu ser homem. Eu tu sou ter pra postura. caramba, Não, cara. E porra, você sabe não, disso. tô vendo, mas assim, porra, no sentido de você... É como assim não, eu tô vendo? Ele acabou de dizer que o Wilker não é homem. E realmente eu acho que isso é uma coisa bem delicada. É muito ruim você falar na cara de um homem que ele não é homem. Isso é uma coisa que você tem que estar muito disposto pra falar. E ele falou, e aí o Wilker falou assim, então não questione que eu sou homem sim. E aí na hora que o moleque fala, em vez do moleque dobrar a aposta, falar assim, tu não é homem nessa porra por causa disso, disso, disso. O moleque fala do nada assim, não tô homem, sei, tô vendo. Não, bizarro isso aqui. Você não pode falar isso de que um cara não é homem e depois você simplesmente diz que não é isso, ó. Não questione no o sentido fato de eu ser homem. Eu tu sou ter pra postura. caramba, Não, cara. E porra, você sabe não, disso. tô vendo, mas assim, porra, no sentido de você Não, pô, não fiz isso não, tô vendo. Como assim? otimizar. Você acha que isso é postura de homem ou de moleque? Cara, eu não tô te chamando, tô falando se você considera. Eu tô te Se explicando. você vê uma pessoa que fala que, eu sou uma vítima. Você já me ouviu falando que eu sou? Ele perguntou se você falar que você é uma vítima é postura de homem ou de moleque? Mano, peraí, como assim? Não é nenhuma coisa nem outra. Que eu saiba, se você disser que você é uma vítima, você tem que investigar se você foi ou não foi. Então vamos supor que eu pego um cara aí que ele é muito homem, mas o cara é muito homem em todos os sentidos. O cara é homem pra cacete. Ele é pai, ele é provedor, ele é protetor, qualquer conceito de homem que você queira. Aí esse cara foi lá e foi assaltado. Ele vai falar, eu fui vítima de um assalto. Foi vítima de quê? De um assalto. Por parte de quem? Daquele bandido ali. Esse cara do nada aparece um câncer. Ele vai falar, eu fui vítima de um câncer. Vítima de quê? De um câncer. Por parte de quem? Da natureza, da minha genética, do meu ambiente. Então o que tem a ver você perguntar se, você ser vítima, você acha que é uma coisa de homem ou de moleque? Ué, depende se você tá dizendo que você é vítima injustamente ou se você tá dizendo uma coisa ordenada. Sou vítima, mas de fato você é. E foi o que o Wilker tentou discutir ali na hora. Falou, nesse caso eu sou vítima e nesse eu sou vítima. Mas o cara, não, mas você é vítima ou não é? É vítima ou não é? Ele não tá entendendo que os conceitos, eles não flutuam. Os conceitos têm que estar conectados à realidade. O moleque tá falando coisa da imaginação dele. Eu falo que eu sou perseguido. Você falou, Aí ele tá você tendo quer uma chegar... contradição. Não, Eu sou uma eu tô vítima, te você explicando, falou, no se contexto quiser Ali, você falou, mas na verdade o Wilker falou, fui vítima, eu fui perseguido nesses casos aqui. tira esse recorte. no contexto que Se você quiser depois a pediu... gente tira esse recorte. Tá, deixa eu só terminar um raciocínio aqui. Eu Termina. acho que a gente pode tentar conversar de boa aqui. Tá. No contexto que você pediu... Aí é bizarro que o Wilker tá sendo muito paciente. Eu não conseguiria ter essa paciência. Eu me conheço, eu sou muito temperamental, eu não aguento. Eu já ia estar assim, passando a mão na minha cara, falar, mano, você viu o que você acabou de fazer? Você tá viajando. Eu não consigo aguentar isso. Essas coisas aqui, todas que eu tô falando aqui agora, eu ia estar falando lá na hora. O Wilker voltou e falou assim, não, mano, vamos tentar conversar numa boa. Aí o moleque
não percebendo que ele tá conversando que nem um jumento, ele fala assim: bora, claro, pô, bora. Ué, vamos conversar na boa. Terminar o raciocínio aqui. Eu acho que a gente pode tentar conversar de boa aqui. Claro. No contexto que você pediu me perguntar se eu acho que eu sou vítima ou não, eu acho que no conceito que você está querendo apresentar, com base na explicação que eu te O seu dei, conceito mesmo. deixa eu terminar, O seu conceito da mesmo. prova de antropologia. O Wilker tá voltando no caso concreto. Eu fui vítima nesse dia, dessa pessoa, nesse contexto. O moleque, não, no teu conceito mesmo de vítima. E do professor de história, sim, eu sou uma vítima deles no sentido de não ter recebido a nota que merecia e o professor de história estar me tratando como ele trata, me ofendendo o tempo todo e não me dá o direito de defesa. Então, Independente de estar certo ou estar errado. O Wilker, tu viu que ele tá falando do caso concreto? Eu fui vítima desse cara, nesse caso, nessa circunstância, por esses motivos. Foi isso que aconteceu comigo. O que o moleque tem que fazer agora é entrar nisso. O moleque tem que falar disso. Mas é que ele não tá prestando atenção, ele já esqueceu do que ele tava falando, ele já esqueceu que ele deveria continuar a discussão agora, falar assim, mas você não foi vítima aqui, porque nesse caso a sua postura foi injusta, então o professor nada mais está fazendo do que exercendo o seu poder de te dar uma nota baixa, porque você tem uma nota baixa aqui, e o professor também tá tendo que fazer isso porque você tá com uma postura de se gravar, isso atrapalha o fluxo da aula. Argumentar, cara, normal. eu sou uma vítima dessas atitudes. E eu falo o tempo todo, com bastante frequência, na verdade, que eu sou perseguido em relação a essas questões. E é legítimo você falar que sabe você é que eu sou, mimimi? ou não sou. Você acha que é legítimo falar que você é mimimi? Não é? Você acha Não que é? isso é mimimi? Não Em é? que sentido isso é mimimi? Então por que Não você é acha com que base, pessoas- peraí, não é com Por que você base, acha que o pessoal que é vitimista? não é com base em casos concretos? Eu não tô te apresentando os casos concretos aqui ou não? Cara, é o que eu falei. Você viu? A inteligência do moleque não alcança o conceito de caso concreto. Não alcança. Tu viu que na hora que ele fala assim, então é mimimi ou não é? É perseguição ou não é? O Wilker fala assim, depende do caso concreto. Aí na hora que ele fala isso, o moleque trava. O moleque fala assim, aí vai mudar de assunto agora com certeza. Olha só. Casos concretos, Ó, Então por que não você é acha com que base, pessoas- peraí, não é por com que você base, acha que o pessoal que é vitimista? não é com base em casos concretos? Eu não tô te apresentando os casos concretos aqui ou não? Cara, é o que eu falei, cada um Agora tem o eu seu vou te recorte. devolver a Caso pergunta. cada um tem. Vamos lá. Responde aí com honestidade. Você não acha que isso é perseguição? Os dois casos concretos que eu tô te apresentando. Você viu? O próprio Wilker, ele tá fazendo questão de entrar no caso concreto. O próprio Wilker tá falando assim, não, peraí, vamos lá, responde com honestidade. Você não acha que esse caso aqui em que eu fui perseguido, eu fui uma vítima desse professor, independente se foi ou não foi, não sei. O próprio Wilker puxou e falou assim, isso aqui, você não acha que é de fato perseguição? Meu irmão, sinceramente não. Tá ligado? Você Eu não tenho acha que o recorte. professor dizer Aí eu tenho que recorte. o Aí eu tenho professor- recorte. Por exemplo, o professor tem a formação dele. Beleza, você me perguntou. O professor tem a formação dele. Ele passa a matéria de acordo com toda a literatura dele. E, assim, isso que você fala nos seus Isso dá vídeos... o direito dele Não, me calma, ofender, calma, por você pediu exemplo? silêncio, eu fiz silêncio. Agora é minha vez. Em O relação que às você acha em ofensas. relação à parcialidade? Não, beleza. O Wilker falou assim, não, tô falando das ofensas, que é que parece que um professor realmente ofendeu ele, né? Falou ali realmente uma ofensa contra ele na sala, tá gravado isso. Aí ele tá perguntando, mas em relação às ofensas, você acha que eu sou de fato uma vítima ou não? Ele tem o direito de me Vou te ofender? explicar um negócio. Não existe parcialidade, tá ligado? A partir do momento que a pessoa tem uma formação... Só O moleque tá em outra questão. O moleque deveria falar assim, ó, mas quanto que ele te ofendeu? O que que ele falou pra te ofender? Aí o Wilker falar, ele me ofendeu quando ele disse isso. E aí o moleque entrar. Isso não é uma ofensa ou isso é uma ofensa. Mas o moleque não tá sabendo dos casos. desenvolver apesar uma do- parte a- da ofensa, pô. Desenvolve Apesar nisso. do momento que a pessoa tem todo um processo de formação, tá ligado? Ela tem uma lógica, que ela enxerga o mundo, ela enxerga a realidade, tá ligado? Enfim, ela pode, enfim, tá Mas ligado? ela pode me ofender? Nada com nada. O Wilker tá trazendo aqui um caso em que ele foi ofendido e tá perguntando, mas você não acha que eu sou de fato uma vítima nesse caso? Ele pode ou não pode fazer isso? E o moleque falou assim, não, cada pessoa tem uma lógica, uma forma de ver o mundo que tenha baseado na formação dela, então é o teu recorte. Na ofensa. Tudo bem, isso daí é isso que eu tô pra questionar mesmo. O pensamento que eu acho que é O Wilker conseguiu separar a questão, falou assim, não, disso aí que você tá falando, da parcialidade, é esse que eu tô pra questionar, mas eu tô falando agora da parte da ofensa. não Você deveria acha que, estar em você aula. acha que chamar Isso professor daí de faz parte doutrinador é do jogo. ofensa? Ele falou, isso faz parte do jogo, vamos ver. Que eu acho que é parcial e não Você deveria acha que, estar em aula. você acha que chamar Isso professor daí de faz parte doutrinador é do jogo. ofensa? Aí o moleque devolveu pra ele, falou assim, mas e você que chama o professor de doutrinador, você também não tá ofendendo o professor? Bom ponto, mas e aí? Será que o Wilker chamou o professor de doutrinador de fato na aula? Vamos ver. Se ele doutrina é ofensa, se é um caso concreto, se é O Wilker escorregou aqui. O Wilker falou assim, se ele doutrina é ofensa? Bem, sim, poderia ser. Mesmo que alguém, de fato, cometa alguma atitude, você constatar isso pode ser uma ofensa. Então, vamos supor, se uma pessoa é, de fato... Vamos supor esse moleque aqui, o menininho que tá discutindo. Vamos supor que ele, de fato, seja um moleque burro. Se eu falar pra ele assim, ó, você é burro, isso é uma ofensa ainda assim, mesmo que de fato ele seja. Então, é óbvio, ninguém é... Né, o Wilker aqui escorregou.
O Wilker perguntou assim: se ele é doutrinador mesmo é ofensa? Então, a resposta é: mesmo que ele seja doutrinador de fato e você chamar ele de doutrinador, isso é ofensa. O Wilker escorregou nessa, né? Não percebeu a malícia da pergunta. Ele tinha que ter saído da parada e falar assim: mas eu chamei algum professor de doutrinador na sala de aula? Situação de um fato sua, é é uma opinião ofensivo. sua. E eu nunca chamo ele aqui. Eu falo. Aí, ó, ele lembrou. Aí ele lembrou e falou: não, e eu nunca chamei ele aqui de doutrinador. Mas, pelo visto, chamou fora, né? Deve ter chamado em vídeos, certo? O professor tá, Eu falo minha o opinião. professor tá transmitindo a ideia dele, tá no processo de formação Mas dele. foca ali, na ofensa. tá Ele tem o ligado? direito de me ofender? Meu irmão, ninguém tem direito de defender ninguém, mas a partir do momento que você coage, Eu tá sou ligado? perseguido A se partir ele do me ofende. momento que você Ele tem fica uma... só me a, ofendendo. a partir do momento, tá ligado? Que você tá num processo de coerção, tá ligado? De entrar numa sala, botar tua câmera aqui, botar só tua visão, tá ligado? Chama ele de doutrinador e faz teu corte, tá ligado? O Irmão, exercício é a de um tua direito é visão. coerção em que sentido? E, cara, o moleque aqui, ele viajou total. Porque o significado de coerção, pelo que eu sei, da época que eu fazia ciências sociais, eu lembro disso, mas o significado, e pelo conhecimento geral, pô. Coerção é você fazer a mobilização de algum tipo de força, de algum tipo de poder, de algum tipo de aparato, seja um aparato físico, seja um aparato emocional, seja um aparato psicológico, seja um aparato político, para direcionar alguém para uma ação. Isso que é você coagir alguém, isso é que é você usar a prática da coerção, né? Então tá havendo uma coerção para que eu confesse um crime que eu não cometi, ou seja, tem uma pressão ali em volta de mim, tem um poder ali em volta de mim que, se você não confessar isso, a gente vai acabar com a tua vida. Então tem uma coerção. Aí o moleque falou assim: você entra numa sala com uma câmera se filmando e tá fazendo toda uma coerção. Não é isso que ele quis dizer. Não tem nenhuma aplicação esse significado aqui. Explica isso daí. Meu irmão, coerção é a partir do momento que você mobiliza a opinião da... Ó, coerção é a partir do momento. Isso nem faz sentido, né? Quando a gente vai dar uma definição, a gente diz assim, ó, coerção é isso. A gente não fala coerção é a partir do momento. Né? Só se ele falar assim, coerção acontece a partir do momento. Coerção em que sentido? Me explica isso daí. Meu irmão, coerção é a partir do momento que você mobiliza a opinião da pessoa a partir de uma lógica completamente sua, individual. Que é isso? Como assim? Coerção é a partir do momento em que você mobiliza a opinião da pessoa a partir de uma lógica sua totalmente individual. Meu irmão, você entendeu por que eu tô aqui agora? Se você tá assistindo o vídeo até aqui, você deve ter entendido por que eu tô aqui fazendo isso. Porque é bizarro, mano. Isso aqui é redação, Enem. O cara não consegue. Apesar de que se fizer isso na redação, muitas vezes o corretor nem percebe. Mas é um nível de domínio linguístico muito baixo e que passa batido pra maioria das pessoas. A maioria das pessoas vai olhar isso aqui e vai falar assim: isso aqui é um debate de esquerda e direita. Isso não é um debate de esquerda e direita. Isso aqui, independente da ideologia, isso é um cara completamente analfabeto, conversando. Completamente analfabeto. Ele errou totalmente o significado de coerção. Isso que ele definiu de você pegar a opinião do cara e colocar dentro de um recorte, interpretar pela tua lógica e expor, isso é simplesmente você ser tendencioso, você ser parcial, tendencioso, você ser manipulador de mídia. É isso que ele quis dizer. Coerção é a partir do momento que você mobiliza a opinião da pessoa a partir de uma lógica completamente sua, individual, tá ligado? O que é uma lógica completamente sua, individual? Se ela é completamente minha, ela é individual? Como assim? Tá ligado? Não, é uma De ser lógica da lei, da lei. Que Você você não faz uma sabia que a antítese da lei... sua posição? Você Por que sabia, você não eu faz vou uma ficar antítese da repetindo, sua posição? você sabia que a lei rege as nossas vidas em sociedade? Sim. Ó, aí do nada o Wilker tenta voltar pra um ponto mais concreto. Porque se tu for ver, ele ainda tá naquela estrutura da pergunta que ele perguntou assim: você consegue citar alguma coisa errada que eu faço que me desabone? E o moleque não conseguiu responder. Então o Wilker volta pra concretude da lei. Você sabia que a lei rege nossas condutas de sociedade? Aí o moleque na hora, sim, ó. Eu Faz vou uma ficar antítese da repetindo, sua posição. você sabia que a lei rege as nossas vidas em sociedade? Sim. Consequentemente, eu não tenho o direito de fazer tudo que a lei me garante enquanto direito? Liberdade restrita de expressão não existe. Isso aí é realmente uma utopia. Aí a gente vai ficar batendo em... Irrestrita, você quis dizer. Tá ligado? O Realmente. moleque se confundiu e falou restrita. Lei Mas... restrita. Não, Mas pode ser que ele tenha falado de restrita, mas ele tá falando muito rápido e se atrapalhou. falou restrita. Mas se a lei não me proíbe de fazer alguma coisa, eu não tenho esse direito de fazer essa coisa? O Wilker foi pra um ponto muito concreto. Se a lei não me proíbe de fazer algo, eu posso fazer essa coisa. Sim, isso é o princípio básico de funcionamento da lei. Nenhuma pessoa ela pode ser proibida de fazer algo, senão em virtude da lei. Para eu ser proibido, o que me diz que eu não posso ir lá e bater em alguém? Tá escrito na lei que eu não posso causar lesão corporal a outra pessoa. Mas e o que diz que eu posso, na verdade, fazer isso em caso de legítima defesa? Tá escrito na lei, tá tudo discriminado lá. Então o Wilker pergunta isso. Nesse sentido, tem ou não tem? Meu irmão, você tem direito de fazer o que tu quiser. Se tu... Não, peraí. Direito de fazer. Ô? Não, você falou restrita. Mas se a lei não me proíbe de fazer alguma coisa, eu não tenho esse direito de fazer essa coisa?
É nesse sentido. Tem ou não tem? Meu irmão, você tem direito de fazer o que tu quiser. Se tu quiser Confundiu completamente aqui. Você tem direito de fazer o que você quiser? Não. A definição de direito é justamente aquilo que consta na lei como teu direito. Você não tem o direito de fazer o que você quiser. Ele quis dizer o seguinte, ó. Você pode usar o teu livre-arbítrio pra fazer o que você quiser desde que você arque com as consequências, mas ele viajou totalmente aqui. É o analfabetismo que eu falei, ó. De fazer essa coisa? É nesse sentido. Tem ou não tem? Meu irmão, você tem direito de fazer o que tu quiser. Se tu quiser cometer um homicídio. Não, é que tá. Se tu quiser cometer um homicídio e ser preso, tá de boa, tá Não, ligado? Mas calma aí, se você quiser cometer um homicídio, você não tem o direito de cometer esse homicídio. Na verdade, ele falou, você tem direito de fazer o que você quiser. Se você quiser cometer um homicídio e ser preso, tá de boa. Ele tá confundindo os conceitos. A definição de direito é aquilo que você pode com base na lei. Direito não é você poder, do campo meta ele tá falando do campo metafísico, tipo, você pode, você tem a possibilidade, você tem o potencial para, caso queira usar da sua liberdade dessa forma, você usar, e depois você vai arcar com as consequências. Mas então, isso não é um direito. Isso é simplesmente um poder metafísico que o ser humano tem de utilizar a sua liberdade como quer. Mas a lei, ela justamente é uma estrutura antropológica, social, coercitiva, inclusive, que tá acima disso para legislar a conduta humana. Tem esse direito. O Código É que Penal tá, vem dessa porque conduta você no vai artigo ser preso. 125. Aí o Wilker falou, não, peraí, eu não tenho esse direito. Aí o moleque falou assim, porque você vai ser preso, mas essa não é a Se definição. de ser preso, tá de boa, tá Não, ligado? você não tem esse direito. O Código É que Penal tá, vem dessa porque conduta você no vai artigo ser preso, 121. tá ligado? Então tudo que a gente vai falar a partir de agora vai ser... O moleque tá totalmente errado, não tem discussão sobre isso. O moleque fala, o Wilker fala, eu não tenho esse direito porque a lei veda. Aí o cara fala, aí que tá, porque você vai ser preso. Então, você é preso justamente no momento que você ultrapassa a legalidade do teu direito. totalmente relativo. Não é, tá na lei que é proibido. Você tá entendendo? O caso concreto que você acabou de dar está na lei que é E proibido. violação de... O caso concreto que ele acabou de dar está na lei que é proibido, de você matar alguém. Tipo, você vai preso não porque você tem o direito de fazer isso, você vai preso porque você fez algo que você não tinha o direito de fazer. Você não tem direito de legislar sobre a vida de outra pessoa. propriedade Você é tem um- proibido também, certo? Em Violação que de sentido? propriedade Eu acabei intelectual de te também é. pedir. Eu acabei de Aí o cara volta, violação de propriedade é proibido, violação da. Ele volta pro ponto da propriedade a lei que é intelectual. E proibido. violação de Que você propriedade tem é um- proibido também, certo? Em que Violação de sentido? propriedade Eu acabei intelectual de te também é. pedir. Eu acabei de pedir a legislação. Qual que é a legislação? Ela não nada. existe. Tamo junto, mano. Tamo junto. Do nada. É isso? Era a isso. conversa que você queria ter comigo? Só isso. Só isso. Tá. Tamo junto, viu? Tá. Valeu. 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 Que acabou de acontecer do nada? Eu não sei dizer. Se você me perguntar agora, Pedro, o que acabou de acontecer assim? Eu não sei dizer. O que aconteceu que o moleque teve essa reação? Eu consigo sondar, eu consigo imaginar. Eu acho que o moleque tá percebendo que não é possível que o moleque esteja genuinamente acreditando que ele ganhou o debate. Não é possível. Vai falar pra mim que esse moleque tá genuinamente. Não, eu acho que ele tiltou ali. Ele falou assim, mano, tô totalmente enrolado. A gente sente quando a gente tá enrolado. A gente sabe disso. A gente pode tentar enganar os outros, mas a gente sabe que a gente não tem confiança no que a gente tá falando. E ele pagou de gostoso, saiu, apertou a mão, deu um risinho e meteu o pé. Vamos ver de novo? Ó, do nada. Tamo junto, mano. Do Pedir nada. a legislação. Qual que é a legislação? Ela O não. Wilker falou, qual que é a legislação? Porque pra ele falar que ele tá infringindo a lei com isso, né, tem que apontar a legislação. E o moleque... Tamo junto, mano. Tamo junto. É isso? É Era a isso. conversa que você queria ter comigo? Só isso. Só isso. Tá. Tamo junto, viu? Tá. Valeu. Valeu. E sai com o peitão É aberto. isso aí, pessoal. Bem aleatório, né? Totalmente. Tamo mano. junto, até a próxima. Que porra foi essa, velho? Oi, pessoal, eu vim aqui pra. Mano, que doideira, cara. No final do vídeo, eu fico imaginando como que você lida com uma pessoa assim, mano. Quantas pessoas já não discutiram comigo desse jeito pra pior? Quando você pega um cara e bota ele mesmo no campo de batalha pra discutir, pra falar ali no ao vivo, é que você vê. Porra, mano, eu falo, qualquer ponto aí que alguém discorde de mim, eu tenho a moral de discutir ao vivo. Abre live aí, vamos discutir. Quando alguém vem falar assim, você não é professor por causa você não tem licenciatura, eu falo, vamos discutir então aqui o que que significa ser professor, o que que é, o que que não é, qual é a validade da analogia entre ser professor e ser médico. Qualquer ponto que você queira discutir comigo, eu tenho capacidade de discutir ao vivo, eu te garanto. E eu discuto mesmo, eu já discuti várias vezes ao vivo, em live, né? Chega pra. Eu falo, então vamos discutir. É bizarro você ver isso, mano. E pouca gente percebe isso. Por isso que eu fiz aqui essa aula pra mostrar pra vocês assim, ó, ponto a ponto, pra vocês perceberem como que é a estrutura de uma pessoa infelizmente prejudicada mentalmente, tá bom? Não sei porquê, eu sei porque eu tenho algumas intuições do porquê que esse moleque tá assim, né? O que que aconteceu com ele pra ele estar desse jeito, mas eu já tive por muito tempo em faculdades, eu fiz faculdade de medicina por 4 períodos e meio, né? Embora eu tenha ficado mais tempo lá, mas eu trancava, né, pra focar na empresa. E, cara, tem muitas pessoas assim na faculdade.
É óbvio, tem muitas pessoas assim em qualquer lugar. O brasileiro tem essa sequela educacional. Não é coincidência, não é uma coisa aleatória que a gente tem uma nota tão baixa nos exames internacionais de proficiência em português e matemática. Mas você pode ter certeza que vai vir gente nesse vídeo aqui agora, nesse vídeo mesmo aqui agora, tem gente que assistiu 30 segundos e vai falar assim, gatilho emocional, esse cara aí ele é alguma coisa. Ou ele é bolsonarista, ou ele é do MBL, o que que ele é? Ele é alguma coisa. E galera, eu já falei pra vocês, eu não é tipo, isso é isentão, não, é que eu não sou nada disso mesmo, eu não consigo, não acompanho, não quero, não gosto, detesto, na verdade, quase todo mundo desse nicho, quase todo mundo, detesto todo mundo, pô, mano, tá maluco, não tenho saco pra ninguém. Acho que a maioria dos políticos, inclusive, que estão eleitos, que estão aí nas redes sociais fazendo barulho, também são bem analfabetos, nesse nível mesmo aqui que eu mostrei, tá bom? Não tô falando aqui do Wilker, o Wilker nem é político, né? O Wilker é um cara aí, um estudante, mas tô dizendo, a maioria dos políticos eleitos está nesse nível desse moleque aqui, tá? Escuta o que eu tô falando, a maioria, independente de ser de direita ou de esquerda, a maioria dos políticos eleitos, senador, deputado, pra mim, na minha visão, tá nesse nível aqui desse moleque. Totalmente alienado, sem qualquer condição de debater nada. Beleza, galera? Meu nome é Pedro Assad. Se você for no link aqui embaixo, provavelmente vai ter alguma oferta aí pra você entrar pra plataforma Assad. Se você tá vendo em novembro de 2024, ainda deve ter vaga pra Black Friday, tá bom? Que é a oportunidade de você estudar na plataforma SAD, que eu dou aula de tudo, matemática, física, química, biologia, tá bom? Eu te aprovo no Enem, eu mesmo sou aprovado em medicina todo ano pelo Enem, só que em vez de você pagar R$ 3.000 por ano, que é o nosso preço normal, R$ 300 por mês, 3 mil por ano, você paga 1.997 e você pega a assinatura vitalícia até você ser aprovado no curso dos seus sonhos, tá bom? O link vai estar aqui embaixo, se você estiver assistindo depois, não vai ter mais o vitalício é só agora que tá rolando, mas também vai ter alguma outra oferta aqui embaixo, sempre vou deixar algum link pra você ser meu aluno na plataforma SAD, ó, vai ter aula de tudo, aula mesmo teórica comigo, dou aula de todas as coisas, matemática, física, química, biologia, linguagens humanas, tanto geografia, quanto história, quanto filosofia, quanto redação, tá? Além disso, eu resolvo questões contigo, te dou material, faço material teórico, apostilas, tá? Enfim, maravilhoso. Plataforma SAD aí, melhor curso do Brasil, tá bom? Tem o professor mais didático do Brasil que passa em medicina todo ano. Se você quiser, tá aqui embaixo. E é isso, comenta o que você achou aí do vídeo, tá bom? Seja respeitoso nos comentários, senão eu vou te banir do canal, tá? Então fala na moral comigo, pô. Não tô desrespeitando ninguém aqui, tô falando na moral. Quer dizer, tô desrespeitando aqui esse moleque aí do vídeo que discutiu aí que não dá nem pra dizer que nenhuma criança, porque criança ainda tem alguma lógica ali, né? Eu não respeito realmente a inteligência desse moleque aí, é uma coisa bizarra, é uma coisa vergonhosa de ver, tá bom? Mas é isso, tá bom? Comente aí com o mínimo de decência, o mínimo de respeito, né? Com argumentos. E comenta o que você achou, se você gostou, se você concorda, curte o vídeo, hype o vídeo. E é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.